a todos. Queria começar por agradecer à IDC e ao Gabriel Coimbra, em particular, o convite para participar nesta edição 2020 do IDC Directions. Queria naturalmente começar por dar os parabéns pelo formato totalmente inovador desta edição, que prova também o impacto do digital nos novos formatos de eventos e de comunicação. É por isso uma honra estar aqui presente neste último dia de uma semana intensa de trabalho dedicado ao nosso setor e à economia digital. Portugal foi historicamente sempre considerado um país periférico e a digitalização simplesmente veio eliminar este conceito de periferia. Quando na era digital todos podemos vender e atuar e trabalhar num mercado único global, deixa de fazer sentido falar em distância, deixa de fazer sentido falar no conceito de periferia. Na realidade, todos podemos trabalhar, todos podemos prestar serviço para qualquer parte do planeta e vender, sobretudo vender serviços para qualquer outra região do mundo. Há, portanto, uma mudança de escala naquilo que é o nosso mercado e há uma possibilidade e um desafio acrescido para as empresas que têm que ter uma capacidade de resposta acrescida em termos de escala de produção e de comercialização que tem que ser necessariamente muito superior. Mas a digitalização é também, ao mesmo tempo, um fortíssimo instrumento de coesão territorial e de valorização do nosso interior. Há uma oportunidade única, provavelmente em muitas décadas, para nós revertermos aquilo que foi a drenagem de recursos do interior do nosso país para o litoral, concentrando toda a riqueza nesta faixa litoral. A partir do momento que podemos trabalhar, podemos vender a partir de qualquer ponto, nós temos condições de retenção de talento e de criação de condições de riqueza no interior de Portugal, revertendo esta tendência de litoralização. Este sucesso nesta estratégia de coesão territorial significa e implica a necessidade de nós tirarmos partido de outro tipo de parceria e de colaboração entre as várias entidades envolvidas. Temos que sentar à mesa universidades, politécnicos, empresas, autarquias e instituições públicas, criando, no fundo, sinergias que nos ajudem a capacitar e a criar condições naquilo que é a nossa rede de cidades intermédias do nosso país para reter talento, para produzirmos mais empresas e para criarmos mais condições no interior do nosso Portugal. Mas Portugal é, também do ponto de vista internacional, um país diferente nas últimas décadas. Não querendo parecer excessivamente otimista, a verdade é que a percepção externa do nosso país mudou radicalmente nos últimos anos. O reconhecimento de Portugal em 2020 pelo European Innovation Scoreboard, que está vertido neste mapa atrás de mim, é exatamente o reconhecimento deste esforço, deste investimento. Portugal surge como um oásis, a verde, alinhado com aquilo que são os países líderes na área da inovação. Mas também, ao nível do empreendedorismo, nós temos sido muito bem-sucedidos. Somos hoje mais do que o país da Web Summit, somos hoje percepcionados como uma verdadeira Startup Nation. Mas nós queremos ser mais do que isso. A verdade é que já temos um ecossistema de empreendedorismo muito robusto, que pode ser confirmado pelos valores de 2.500 startups, 160 incubadoras, 25 mil postos de trabalho, 470 milhões de investimento captado. Ou seja, este ecossistema vale hoje 1,1% do nosso PIB. Mas a importância deste setor de empreendedorismo resulta sobretudo daquilo que é a noção de que este setor pode trazer um contributo muito grande para a transição para um novo modelo de economia, muito mais assente em conhecimento e na inovação. Sabemos que as startups são tipicamente empresas com modelos de negócio muito mais de base digital e em que os recursos humanos são tipicamente muitíssimo mais qualificados, o que as torna, por esse motivo, muito mais imunes a crises como aquela que atravessamos neste momento. Há um estudo muito recente do ecossistema de empreendedorismo, já realizado durante o período Covid, que nos diz que 42% das nossas startups registaram, mesmo em período Covid, um crescimento da sua atividade e das oportunidades de negócio. Mas este desafio, a lição que o ecossistema de empreendedorismo nos traz, permite-nos também fazer uma extrapolação para o conjunto do nosso tecido empresarial e, sobretudo, para as nossas PMEs, que, como sabemos, constituem 99% do nosso tecido empresarial. Ou seja, empresas mais digitalizadas e com recursos mais qualificados são, obviamente, mais resilientes. E é por esse motivo que o digital surge, de alguma forma, em contraciclo com outros setores da nossa economia, apresentando oportunidades de expansão e de atração de investimento para o nosso país. Foram muitas as resistências que desapareceram durante este período, a noção de premência e de urgência na digitalização das empresas e dos negócios ficou notória,
Mas temos que garantir que esta preocupação tem de facto a noção de que é essencial para a sobrevivência destas empresas a digitalização e a transformação profunda dos seus modelos de negócios, muito mais adaptadas a este novo normal. Dou um exemplo de 2 dados que me parecem muito relevantes. Apenas 20% das nossas PMEs utiliza ferramentas de e-commerce e apenas 27% recorre a dashboards de analítica avançada. Ou seja, 2 ferramentas básicas e críticas para aquilo que é uma gestão do século XXI estão ainda aquém daquilo que seria desejável em termos de adoção. E, portanto, é crítico que as nossas PMEs vejam a estratégia de transformação digital e abordem-na de forma muito mais holística. Mas Portugal é também, ao nível das grandes empresas, tem sido um destino prioritário do investimento. Vemos que há inúmeras empresas que não só já cá estão, como temos um pipeline de interesses manifestados que olham para Portugal como uma enorme oportunidade de investimento. Muito alicerçado naquilo que são as nossas excelentes infraestruturas, a nossa excelente conectividade e, sobretudo, o nosso excelente talento humano. E, portanto, Portugal pode, nesta corrida à captação de investimento, ser muitíssimo bem-sucedida e essa convocatória, esse esforço que peço às grandes empresas e às empresas nacionais para que se empenhem de forma mais intencional nesse objetivo. A marca Portugal é em si mesmo um ativo que deve ser valorizado e em que eu convido as empresas a perceberem melhor e a reconhecerem a vantagem de valorizarem não só a sua própria marca comercial, mas de a venderem em conjunto com o nosso país, com a marca Portugal, porque ela é indutora de criação de riqueza para todo o ecossistema. Quando olhamos para os números do Covid durante o ano de 2020, vemos que, a partir do momento em que se iniciou a crise pandémica em Portugal, nós vimos um crescimento imediato e exponencial de mais de 66% das nossas empresas a registarem-se no domínio .pt, ou seja, perceberam-se 2 coisas, que tinham que se digitalizar e tinham que ter uma presença digital, e 2, que havia vantagem em que o domínio fosse criado em .pt e não em .com, porque há inúmeros estudos que confirmam que a associação à marca Portugal é em si mesma muito forte. Segundo aspecto, queria partilhar convosco uma história recente, que é a propósito do novo cartão de cidadão de nova geração que a Estónia recentemente apresentou e que não só é um cartão que tem, do ponto de vista de funcionalidades, menos funcionalidades do que aquelas que o cartão português, que foi lançado há 12 anos atrás, já disponibilizava, mas, sobretudo, e esta é a parte mais curiosa da história, o cartão de cidadão da Estónia de última geração é made in Portugal, é produzido em Portugal, na imprensa nacional Casa da Moeda. E por isso temos que ter uma ambição, esta ambição de vender a marca Portugal, e por isso criámos esta nova marca Portugal Digital. É preciso que se queremos ser percepcionados internacionalmente como um país fortemente digital, que cobre todas as dimensões do digital, então temos que ter esta marca muito forte que nos coloque e que nos permita posicionarmos partilhando esta ambição digital coletiva, que é, no fundo, o digital como o motor de transformação do nosso país. Com que objetivo? Com um propósito muito claro, o propósito de acelerar Portugal, de projetar o país no mundo, sem deixar ninguém para trás. Esta noção de inclusão tem que estar sempre presente e, no fundo, perpassa todo o nosso plano. A preocupação de inclusão com a consciência de que a exclusão digital pode ser hoje uma nova forma de exclusão social e económica. Mas, como já disse, fomos de facto bem-sucedidos do ponto de vista da estratégia de startups e de empreendedorismo, somos também bem-sucedidos noutras áreas e, portanto, faz sentido que a nossa ambição seja a de evoluirmos de uma Startup Nation para uma Digital Nation. E isso implica, como expliquei, cobrir todas as dimensões do digital e que, no essencial, consagramos naquilo que chamamos o Plano de Ação para a Transição Digital, que aprovámos em plena pandemia, no mês de abril, e que publicámos no Diário da República. Isso implica o quê? Implica, no fundo, acreditarmos numa gestão planeada da disrupção gerada pela digitalização. Ou seja, se queremos planear a nossa intervenção, temos que ter um plano que nos garanta que estamos a cobrir todas as dimensões do digital. E, por isso, preparámos este plano com base em 6 princípios orientadores, em 3 grandes pilares de atuação, com 12 iniciativas emblemáticas e 6 catalisadores. Os princípios orientadores são relativamente simples. Desde logo a ideia de ambição, de colocar Portugal como uma referência internacional. Queremos, sem nenhuma espécie de vergonha, queremos ser líderes, queremos liderar este setor.
Queremos pragmatismo, não queremos reinventar a roda, queremos na prática capitalizar em todos os programas já existentes em Portugal, garantindo apenas a sua articulação e a sua convivência harmónica, sempre com este chapéu de chuva integrado de Portugal Digital. Queremos naturalmente garantir que a abordagem que fazemos tem por base o envolvimento de agentes públicos e de agentes privados, numa lógica de parceria verdadeira. Não podemos pensar o digital numa estratégia bem-sucedida em que o público e privado estejam de costas voltadas e não a colaborar ativamente na oferta aos nossos cidadãos e às nossas empresas de respostas integradas. Queremos naturalmente garantir uma comunicação eficaz, como eu referi, o exemplo da Estónia é paradigmático de como nós podemos e devemos fazer melhor, porque temos matéria para isso. Temos que garantir que, do ponto de vista de monitorização e de responsabilização, há aqui há ferramentas de acompanhamento de toda esta dinâmica para que haja uma total transparência na forma como nós prestamos contas pelo trabalho que estamos a desenvolver e, naturalmente, também esta ideia de transversalidade. Só será bem sucedido este plano se nós garantirmos a transversalidade da atuação, nomeadamente com um foco muito grande em cidadãos, em empresas e no Estado. E estes são, de facto, também os 3 pilares do nosso plano que apresento agora, ou seja, esta ideia de aposta fortíssima naquele que é o maior déficit da nossa sociedade, da sociedade portuguesa, que é o déficit das capacitações, da iliteracia, que queremos que no âmbito digital consigamos convergir com a Europa e ter, de facto, um resultado diferente. O segundo pilar, muito focado nas empresas e na necessidade do que acabei de referir, de apostar no empreendedorismo, na transformação digital das empresas e nas pontes com o nosso ecossistema científico. E, finalmente, também a dimensão da digitalização do Estado, porque não podemos pensar numa estratégia digital com serviços públicos que não estejam ainda no nível de maturidade digital que todos exigimos. E, por isso, achámos que era importante também, para além desta arrumação conceptual em 3 grandes pilares, tínhamos que garantir a existência de medidas emblemáticas que fossem de facto marcantes e que fizessem a diferença. E elas estão arrumadas, 4 por cada um dos pilares, e que passo agora de forma muito breve a apresentar. Desde logo, a digitalização da nossa escola é um programa que já arrancou, chama-se Escola Digital e procura na prática trazer a escola para o século XXI. A escola portuguesa tem desafios e nós queremos que ela esteja totalmente alinhada com aquilo que são as melhores práticas internacionais em termos de retirar o partido e toda a eficiência que a digitalização pode trazer ao ecossistema de educação. Ou seja, queremos criar postos móveis de educação e de aprendizagem e de ensino, muito alicerçado em 5 componentes, a ideia de cada aluno e cada professor ter um equipamento individual, com conectividade, com segurança, com recursos pedagógicos e com ferramentas de colaboração numa base de uma plataforma educativa muito mais abrangente e que cubra todo o ecossistema. Segunda medida emblemática, o programa Upskill, que arrancará nesta semana que vem e que, na prática, procura criar aqui uma condição e uma abordagem muito diferente àquilo que é a forma como temos tipicamente apostado na capacitação digital da nossa força laboral. Queremos formar 3.000 programadores em 3 anos. Os primeiros 400 alunos, como vos disse, começarão já a sua formação nas próximas semanas. E há aqui um conjunto de traços distintivos e que marcam o alinhamento com aquilo que foram os princípios orientadores que eu referi. Ou seja, queremos distribuir geograficamente o impacto deste programa por todo o país, envolvendo 6 cidades, do interior do país também. Queremos envolver as empresas e quisemos envolver as empresas no co-desenho daquilo que são as ofertas formativas e garantir naturalmente a empregabilidade e um salário superior àquilo que é a média atual da remuneração do fator trabalho. Depois, terceira medida na área da capacitação, o programa Eu Sou Digital, com o objetivo de capacitação digital básica da nossa população, indo ao encontro das necessidades dos 23% da população portuguesa que hoje está digitalmente excluída porque não domina as competências básicas digitais. E, portanto, o objetivo a que nos propomos em 3 anos é o de capacitar digitalmente 1 milhão de portugueses e, portanto, chegar àquilo que é a média europeia de exclusão. Depois, também uma preocupação muito grande com aquilo que é a inclusão digital por via da disponibilidade de uma tarifa social de acesso a serviços da internet. Temos que evitar que a vulnerabilidade económica e social seja, no fundo, agravada pela exclusão digital. E depois também fazer uma referência àquilo que é o arrumar de todos estes projetos naquilo que será uma plataforma única que pretendemos lançar muito brevemente, durante o ano de 2021, que intitulamos de Academia Portugal Digital,
e que será, no fundo, o repositório, numa única plataforma, de todas estas formações, de todos estes targets populacionais, numa lógica de percurso formativo integrado que tenha, de facto, respostas para todos de forma muito simples e muito clara. Ao nível daquilo que são as medidas emblemáticas para o tecido empresarial, a primeira delas tem a ver com um programa e-residency, que queremos lançar já no início de 2021 e que pretende ser uma versão 2.0 da versão Estónia e que, na prática, irá permitir o conceito de residência digital, de residência virtual no nosso país, ou de identidade digital e virtual. Queremos, naturalmente, também promover a criação daquilo que chamamos de zonas livres tecnológicas, enquanto conceito inovador para fomentar a experimentação, a prototipagem em setores altamente regulados, tirando partido do que é hoje conhecido pelo conceito de sandbox regulatória, que acreditamos que será um fator adicional de competitividade para os nossos clusters. Queremos promover uma rede mais coesa digital que, no fundo, permita criar instrumentos financeiros e de apoio àquilo que falámos na tal lógica de um país muitíssimo mais equilibrado e muito mais capaz de responder de forma muito focada naquilo que são os desafios do interior português. E, naturalmente, também termos uma rede de Digital Innovation Hubs, alinhado com aquilo que é a estratégia europeia e que, no fundo, completa esta lógica de cluster que, para além das zonas livres tecnológicas, que procuram responder ao tema da regulação, deste ponto de vista o que estamos a fazer é criar, no fundo, condições de, no concreto, haver uma colaboração e uma parceria muito mais eficaz entre ecossistema empresarial, ecossistema científico, criando as pontes necessárias entre estes dois ecossistemas. Depois, ao nível da digitalização do Estado, o que queria partilhar convosco é que há um objetivo muito claro, vertido em programa de governo, de digitalizar os 25 serviços públicos mais utilizados, mais requisitados, e, portanto, estamos já a trabalhar de forma muito estreita com todas as tutelas envolvidas, não só na identificação, mas como já na apresentação de propostas de resposta a estas necessidades do público. Queremos, naturalmente, garantir que na estratégia de internacionalização do nosso país temos uma resposta do ponto de vista da acessibilidade por parte de cidadãos estrangeiros e, portanto, queremos traduzir todos os sites da administração pública que sejam relevantes para conseguirmos, de facto, essa captação e essa inclusão e participação dos cidadãos estrangeiros ou dos cidadãos estrangeiros que residem em Portugal. E depois também queremos, e espero que esta seja finalmente a semana da aprovação de uma estratégia cloud para o setor público que seja de facto disruptiva e que crie condições para que também o Estado e a administração pública possam beneficiar de toda a escalabilidade e agilidade que um ecossistema de base cloud pode trazer, acelerando por essa via a transformação das nossas organizações. E, naturalmente, ainda naquilo que é o eixo do Estado, queremos simplificar fortemente a contratação pública, nomeadamente para projetos que tenham na sua base objetivos de promover a transição digital. O plano é ainda complementado por um que nós chamamos de 6 catalisadores desta transição digital. Como podem perceber, eles são 6, eu não vou naturalmente entrar em detalhe em todos eles, destacaria 2. Um primeiro que tem a ver com este papel da regulação, das entidades reguladoras, naquilo que é a criação das tais condições mais facilitadoras de inovação, quer ao nível da cibersegurança, quer ao nível da privacidade. E o que nos propomos é criar um novo selo, um selo de Portugal Digital, que na prática crie não só condições de credibilidade, enquanto fator diferenciador dos nossos empresários, das nossas empresas, dos nossos produtos, e que no fundo também induza valor nos produtos, promovendo no fundo a sua internacionalização. É por isso que estamos a trabalhar com entidades congêneres europeias e de outros países europeus, no sentido de que este selo cumpra os requisitos internacionais que queremos promover. E depois destacaria o 6º catalisador, que tem a ver com a preocupação de a nossa estratégia não se limitar ao nosso retângulo Portugal e que esteja totalmente alinhada com a estratégia digital europeia, que sabemos que é prioritária neste novo quadro, até numa lógica de resposta à pandemia. E por isso o que pensámos foi uma estratégia para a presidência portuguesa da União Europeia, muito alicerçada em 2 grandes momentos, um Digital Day que terá lugar no Porto no dia 19 de março e que pretende, no fundo, consolidar a estratégia europeia de empreendedorismo, afirmando Portugal como um player relevantíssimo nesse ecossistema.
Queremos criar, no fundo, um Startup Nation Standard, que, no fundo, garanta que nós estamos completamente alinhados com as melhores práticas e que nós somos indutores das melhores práticas em termos de empreendedorismo, e gostaríamos muito de captar para Portugal uma estrutura permanente para o empreendedorismo que ficaria alojada em Portugal. Depois, ao nível do segundo momento mais marcante e que, no fundo, encerrará aquilo que é a agenda digital da presidência portuguesa, achamos que a Europa tem que assumir de forma mais intencional este papel de farol da democracia, farol de respeito pelos direitos individuais dos cidadãos, porque esse é um fator indutor de confiança no ecossistema digital. E, portanto, gostávamos de assinar uma declaração de Lisboa que, simultaneamente, tenha agregado a primeira Carta dos Direitos Digitais assinada a um nível supranacional e que, na prática, consolide este conceito de European Way of Doing Business. Ou seja, nós queremos garantir que a Europa se posiciona como o tal parceiro confiável com quem todos os países sabem que podem contar e em que o patamar de exigência, o padrão de respeito pela dimensão ética ao nível do digital é assegurado nas relações com a Europa. E por isso é que esta declaração é suposto não ficar confinada ao espaço europeu, aos 27 países da União Europeia, mas queremos abri-la ao mundo, a todos os países que se revejam neste posicionamento e que queiram ser parceiros económicos da Europa para a área digital, e queremos também abrir às empresas, porque acreditamos que elas, como referi no início, devem ser parceiros incontornáveis nesta estratégia do digital. E queremos também destacar aquilo que é um momento também de afirmação de uma lógica de Portugal como porta de entrada para aquilo que são as grandes redes de comunicações de base digital. Iremos inaugurar no primeiro semestre de 2021 o novo cabo de nova geração, chamado Ela Link, que ligará Sines a Fortaleza, no Brasil, e por essa via criará um primeiro cabo de grande débito entre a Europa e a América Latina, que permitirá, de facto, responder à procura de tráfego. E queremos também, naturalmente, fazer esta ligação com a África, criando o tal triângulo que posiciona Portugal no ponto mais relevante enquanto porta de entrada da União Europeia. Ou seja, na prática, o que pretendi com esta apresentação é transmitir-vos esta mensagem de que estamos, de facto, todos convocados. Os líderes das empresas e das organizações, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes, os colaboradores das organizações, que têm, de facto, um papel muito relevante naquilo que é a materialização e a concretização da transformação digital nas organizações, e, naturalmente, todos os que contribuem para a agilidade da administração pública. Ou seja, todos nós, todos os portugueses, estamos convocados para este desígnio da transição digital. Voltando à ideia da ambição, eu queria vos dizer que estamos neste momento a trabalhar fortemente nesta lógica de nos afirmarmos como líderes digitais europeus. Estamos a olhar para os rankings porque sabemos que eles também são instrumentos relevantes naquilo que é decisões de investimento no nosso país, e temos a ambição de chegar aos 5 primeiros lugares do Digital Economy and Society Index ao longo desta legislatura. Ou seja, até 2023 gostaríamos muito de estar nos 5 primeiros, sendo que à data de hoje ocupamos o 19º lugar. Isto coloca uma enorme pressão em todos os atores, naturalmente que também no Governo, naquilo que é o seu papel de definição de políticas públicas, mas coloca também em todos vocês, que são os atores do dia-a-dia da digitalização e da transformação digital. Termino com aquilo que são palavras da Presidente da Comissão Europeia, que esteve esta semana em Lisboa e que nos deixou palavras de grande inspiração e de grande estímulo e de grande otimismo relativamente àquilo que é não só o caminho já percorrido, como aquilo que é o exemplo que Portugal é hoje apontado internacionalmente como uma referência na área digital. Nas palavras da Presidente da União Europeia, Portugal tem demonstrado o melhor de si e o melhor da Europa, não consegue pensar em nenhum outro país que seja melhor para nos guiar nesta estratégia, e Portugal é por todas estas razões que eu procurei aqui sintetizar um exemplo a seguir. Muito obrigado a todos, mais uma vez.